Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Lúcio Caldeira e irei trabalhar com vocês agora nesse conjunto de teleaulas a disciplina de medidas e avaliação em educação física. E nessa nossa primeira aula, na teleaula 1, nós iremos aprofundar os conhecimentos relacionados aos conceitos e fundamentos da avaliação física. Então são elementos extremamente importantes que envolvem todo o cenário de escolha de testes, de progressão de medidas que você vai realizar no aluno, com relação a possibilidades de escolha de protocolos, enfim. Existe uma infinidade de conceitos fundamentais que são necessários para o avaliador ou para o profissional de educação física, principalmente lá na escola, conhecer para que não ocorra erros ou que os erros sejam minimizados no processo de coleta de dados, aplicação dos testes ou medidas, ou a medida mesmo sendo realizada ali junto com o seu aluno durante a avaliação física, durante os procedimentos da avaliação física, tá ok? Então vamos observar quais são os conteúdos que serão apresentados para vocês hoje. Então, na nossa teleaula 1, nós iremos aprofundar os conceitos e fundamentos da avaliação física. E com relação a esse conteúdo que será apresentado para vocês hoje, nós iremos conhecer as diferenças conceituais e ver alguns exemplos na prática com relação aos testes ou ao ato de testar, as medidas ou o ato de medir e a avaliação, que seria basicamente o processo que envolve o relatório final, a interpretação dos resultados. Então há muita confusão, né, entre as pessoas que estão começando a trabalhar com a medida, com medidas e avaliação, onde é muito comum o indivíduo, o professor, dar um exemplo que vai fazer uma avaliação na escola com os alunos com um teste de corrida. Então não é avaliação, ele vai aplicar o teste. O procedimento de avaliação, né, ele vem depois da aplicação do teste. E os conceitos fundamentais que estão relacionados às medidas e avaliação. Além disso, nós iremos aprofundar e tentar visualizar alguns aspectos relacionados ao padrão da modernidade atual e os seus efeitos para os níveis da prática de atividade física. Né, e também conceituar e diferenciar a atividade física de exercício físico. Além disso, nós também iremos aprofundar sobre a importância da atividade física habitual para contribuir para a melhoria da condição física e, consequentemente, da saúde dos nossos alunos e também da população como um todo, né? Então, não cabe só o olhar do profissional de educação física voltado somente para o aluno relacionado a idades mais precoces, né, que seria a criança ou adolescente. Mas nós temos que pensar que o professor de educação física vai atuar com uma população de diferentes faixas etárias, né, desde das crianças até a idade de terceira idade, né? Existem idosos, indivíduos de meia idade mais avançadas que também continuam os seus estudos na escola. Então, o profissional e o professor de educação física também vai tratar com esses indivíduos. Pensando de uma forma geral, os conceitos e fundamentos de medidas e avaliação, aliado também aos conhecimentos de modernidade e seus efeitos para os níveis de prática de atividade física, serão aprofundados e também quais são os aspectos que estão relacionados com a medida de atividade física. Então, isso é um tópico bastante importante que nós iremos ver hoje. A importância da atividade física habitual e sua avaliação, principalmente quais são os melhores métodos para serem aplicados lá na escola, relacionar a modernidade com a prática da atividade física habitual e da avaliação física. Por que é importante a atividade física estar linkada com os procedimentos de avaliação física? Então, esse também será um conteúdo que será avançado na teleaula de hoje. Então, observando os tópicos que serão apresentados nessa teleaula, é importante nós também se localizarmos, né, nos localizarmos com relação os outros conteúdos e as outras teleaulas que serão colocadas para vocês adiante. Então, na nossa próxima aula, nós iremos aprofundar sobre a morfologia, avaliação antropométrica e métodos de determinação da composição corporal do indivíduo. Na teleaula 3 será passado para vocês aprofundado os temas e os assuntos relacionados aos testes motores, seja ele voltado para o desempenho, seja ele voltado para a saúde. E a última teleaula será relacionada à avaliação funcional,
principalmente relacionada aos testes de avaliação da capacidade cardiorrespiratória, ok? Então, vamos aprofundar nossos conhecimentos com relação à nossa teleaula 1. Então, iremos iniciar a nossa jornada na disciplina de medidas e avaliação, entendendo quais são os conceitos e fundamentos da avaliação física. De início, é muito importante que o avaliador, né, ou que o profissional de educação física saiba a diferença e saiba localizar essas diferenças do ato de testar, medir e avaliar, né? E como relacionar esses três elementos na avaliação física no âmbito escolar, ok? Então, esses fundamentos de medidas e avaliação física são elementos básicos para o nosso dia a dia, ou para quando o profissional e o professor de educação física for realizar durante as suas aulas, principalmente lá no início do ano letivo, a sua avaliação física, né, o seu procedimento de avaliação física. Então, de uma forma geral, o que seria medir? Medir é o processo, né, que designa um número, alguma característica ou propriedade de algum cliente, ou de um aluno, ou de algum indivíduo. Nesse caso, o exemplo de um atleta. Essa técnica ela fornece alguns processos precisos e objetivos, com dados e oferecendo dados quantitativos. Isso é um elemento chave que determina e que discrimina o ato de medir, né? Expressam em números, quantidades, aquilo que se pretende medir. Um exemplo muito clássico seria quando se mede um salto em distância, o salto em extensão ou em altura, utiliza a unidade de medida em metros, mas o teste é o teste de salto. Mas o que o teste de salto oferece como indicador de potência muscular? Ele dá a altura ou a distância em metros ou em centímetros daquele salto realizado, ok? Ou ainda, quando se faz o uso da unidade em quilogramas, né, para medir o peso ou a massa corporal, que seria o termo mais adequado. Então, medida, necessariamente, ele vai estar atrelado a alguma grandeza, né? Alguma medida quantitativa, algum indicador quantitativo dado em diferentes unidades de medida. Já os testes estão relacionados à técnica, metodologia, instrumento ou procedimento utilizado para obter informações, né, de uma determinada medida ou dado a ser avaliado, a ser testado, sendo um dos recursos mais utilizados na educação física. Então, existem inúmeros testes relacionados a inúmeras capacidades físicas ou inúmeras possibilidades de oferecer informações que vai impactar na nossa avaliação física lá no final. Então, podendo ser realizado apenas em um único teste ou em um conjunto deles, né? Então, existem procedimentos ou testes que são aliados a várias características distintas, né, de exercícios com intensidades diferentes, enfim. Então, o teste ele é muito característico daquilo que se pretende testar ou também se pretende medir. Então, o teste ele consiste em verificar, por exemplo, o desempenho mediante as situações, sempre considerando situações previamente organizadas ou situações padronizadas. Todo teste ele é padronizado, né? Se o indivíduo vai realizar um teste específico, seja ele um teste de corrida de velocidade ou um teste de agilidade, se ele foge do padrão, né, da padronização do teste, aquela medida não vai ser fidedigna, não vai ser válida. Então, nós iremos também apresentar outros conceitos ou outros elementos que estão relacionados àquela medida, né? O que poderia influenciar naquele erro. Então, cada teste existe um protocolo, existe uma padronização. Então, o professor de educação física ou o avaliador físico vai ter que seguir restritamente e estritamente aquele procedimento para que aquela medida ofereça um dado com uma qualidade elevada, com uma qualidade muito boa, ok? Vamos avançando com relação ao conteúdo e ver que o processo ou o que seria avaliar. Então, avaliar necessariamente é o processo de tomada de decisão. Ele não envolve a participação do aluno ou do avaliado. Por quê? Porque o avaliar, ou avaliador ou profissional de educação física, ele vai, a partir daquelas informações que o teste ofereceu ou que aquela medida foi coletada,
estabelecer o uso de alguns modelos matemáticos, de alguns critérios ou de algumas normas para fazer a interpretação do dado. Então, isso está relacionado à tomada de decisão. Né? O que aquele dado, aquele teste, aquela medida me ofereceu de informação. Né? E para isso é necessário uma perspectiva de referência. Então, sempre consultar a literatura e utilizar os melhores estudos científicos com relação àquela medida ou àquele teste. Isso significa que comparar os próprios resultados com resultados anteriores, seja ele do seu próprio aluno, né, ou comparar os resultados do seu aluno com uma base de dados ou com um grupo a que ele pertence ou com outros alunos. Né? Eu posso utilizar até os membros da escola, lá, os alunos da escola, como referência também do meu aluno. Então, de uma forma geral, as diferenças conceituais nós podemos resumir da seguinte maneira. Então, testar está relacionado a verificar ou verifica o desempenho mediante sempre as situações previamente determinadas, né? E medir descreve unidades de medidas, grandezas e informações quantitativas, sempre com relação a informações quantitativas. E avaliar significa que é o ato de interpretação ou a interpretação dos dados com parecer técnico, né, onde o professor de educação física ou o avaliador físico vai laudar aquele procedimento de avaliação, aquele teste, o resultado do teste, ou julgamentos de valores baseados em referenciais definidos previamente. Então, sabendo desses conceitos gerais, o profissional de educação física, ou o professor, né, o avaliador físico, quando ele vai a campo, ele já sabe quais os testes ele vai aplicar. Por quê? Porque ele sabe qual referencial ele vai fazer aquela interpretação. Então, não se pode ir a campo sem saber qual teste vai ser realizado, qual medida vai ser coletada, sem saber os referenciais que vai ser usado durante o processo de avaliação, porque tudo isso influencia em toda a organização e o planejamento da avaliação. Então, todo o processo de avaliação física começa muito antes da aplicação dos testes, né, ou da coleta das medidas. Então, o profissional tem que ter experiência, tem que saber a literatura, tem que consultar a literatura, conhecer os seus referenciais, né, saber quais são os testes, se aquele teste ele é possível ser realizado naquele ambiente da escola, se aqueles alunos atendem a alguns critérios que serão analisados pela avaliação, pelo referencial teórico que está disponível, enfim, se a idade é compatível, né, se o teste pode ser realizado só a partir de 8 anos, as minhas crianças de 6 anos podem realizar aquele teste? Não é recomendado. Então, todas essas questões têm que estar sendo analisadas antes mesmo do profissional de educação física ir a campo, fazer a coleta de dados, aplicar os testes para depois fazer a avaliação. Ok? Então, organização e planejamento de testar, medir e avaliar tem que ser realizada previamente pelo profissional e pelo professor de educação física. Ok? Vamos retornar no quadro e observar quais são as finalidades, né? Para que serve a avaliação física, para que serve a aplicação de baterias de testes motores, testes físicos, testes para capacidade funcional, enfim. Para a escola, existem alguns tópicos, algumas listas, algumas finalidades que são apresentadas para vocês, inclusive lá no livro didático. Então, por exemplo, obter dados para a elaboração de um planejamento adequado de quê? De atividades a serem desenvolvidas na minha turma, né? Eu vou desenvolver uma atividade muito complexa motora. Será que a minha turma, né, ela tem elementos básicos de coordenação motora ou de capacidade física para a realização daquelas atividades que estão sendo previstas pelo professor de educação física? Então, isso serve para balizar, né, o seu trabalho, o seu planejamento durante as aulas. Incluir ou excluir exercícios físicos, né, durante as suas aulas. Acompanhar a progressão dos alunos durante a execução do planejamento das aulas de educação física, verificar se os objetivos estão sendo atingidos, é um tópico importante, detectar deficiências escolares, sejam elas com relação ao aspecto motor, sejam elas com relação à gordura corporal, à composição corporal desses indivíduos, o que pode estar influenciando negativamente. Então, serve para você fazer uma discriminação e ter um olhar um pouco mais específico de cada aluno, né?
Acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento, isso é muito importante, né? Algumas regiões do Brasil que sofrem com relação à vulnerabilidade social, então indivíduos não têm acesso a uma alimentação adequada ou vivem em regiões que têm um alto índice de poluição, isso influencia no crescimento e esse crescimento tem que ser acompanhado. Então, se a criança está na escola, cabe ao profissional de educação física fazer a averiguação, a medida e fazer a interpretação do crescimento e desenvolvimento dos seus avaliados ou do seu aluno, né? Podendo identificar possíveis limitações e permitindo alguns ajustes durante o processo. Saber adequar a avaliação voltada para alta performance, seleção de talentos, né? Seleção ou promoção de talentos esportivos, isso voltado, né, para a área mais esportiva e ainda com objetivos direcionados à saúde. Então, existem testes que são mais voltados para a saúde. Existem protocolos e testes, bateria de testes que são mais voltadas à detecção de talentos esportivos, né? O que tem que ficar claro é que quando a gente toca nesse tópico especificamente de utilizar os testes e as medidas para a detecção de talentos no ambiente escolar, se você identificar que algum aluno tem alguma predisposição para alguma característica, algum esporte, porque foi apresentado lá naquele teste que você realizou, não se deve fazer uma coerção desse aluno para forçar a prática esportiva, né? Você pode orientar esse aluno, falar para ele, né, ensiná-lo a ele, falar, olha, você tem elementos genéticos, físicos, nesse momento que te favorece para tal esporte. Você não quer participar, você não quer procurar um clube ou algum grupo de prática de algum tipo de esporte, seja atletismo, vôlei, basquete, enfim, qualquer esporte, né, remo, natação, enfim, você pode orientar o aluno, mas cabe ao aluno, ao responsável, à família, fazer esse processo de tomada de decisão, né? O professor de educação física ele pode ter um olhar e direcionar de uma maneira específica, desde que o aluno sinta-se motivado a fazê-lo, né? Então, a gente não pode forçar uma condição de prática somente porque o aluno tem uma predisposição para uma prática esportiva mediante a um bom resultado de um teste físico ou teste motor, ok? Vamos voltar ao quadro e observar outro tópico importante que seria acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem do quê? Principalmente com relação à melhora da capacidade física e da coordenação e dos elementos motores do desenvolvimento motor dessa criança, né? Então, existem testes, protocolos especificamente para analisar a aprendizagem motora, né, para analisar a coordenação motora. Então, a disciplina lá de aprendizagem e desenvolvimento motor pode favorecer com testes específicos com relação a esse tipo de medida ou esse tipo de protocolo, né? Mas existem outros e uma afinidade de testes muito grandes para avaliar exatamente a aprendizagem, coordenação e desenvolvimento motor, ok? Avançando ainda com relação ao conteúdo, vamos ao quadro observar aqui. Para que nós consigamos ter elementos para a seleção dos testes, para eu aplicar lá na minha escola, por exemplo, eu tenho que observar que esses testes, essas medidas, elas irão me apresentar indicadores de quê? De validade, confiabilidade e objetividade. Mas o que seria a validade? A validade de um teste, por exemplo, é a condição de medir aquilo que realmente que aquele teste ou aquela medida se propõe a mensurar, né? Então, não adianta eu aplicar um teste onde a validade dele é muito questionada, porque existem vários elementos que contribuem negativamente para essa validade. Ou eu não posso desenvolver simplesmente um teste, quero avaliar corrida de velocidade e aplicar a qualquer distância, em qualquer terreno, né, com qualquer medida de tempo. Então, existem protocolos, indicadores e protocolos que irão assegurar a sua validade, ok? Em outras palavras, quanto esse teste pode medir com melhor precisão aquele indicador. Então, por exemplo, para eu avaliar capacidade cardiorrespiratória, né, eu tenho que ter um elemento de aptidão física cardiorrespiratória. O elemento de avaliação da condição cardiorrespiratória é o chamado volume máximo ou consumo máximo de oxigênio em esforço máximo, que é o famoso VO2 máximo. Quais são os testes que se propõem
a medir, né, a oferecer aquela informação com uma riqueza ou com uma qualidade muito boa, né? Então existem vários testes, vários procedimentos e todos eles existem alguns indicadores de validade. Então quando você vai escolher o teste, é muito importante você observar quais os erros, os indicadores de erros, os indicadores de validade que aquele protocolo irá apresentar para vocês, ok? Voltando ao quadro, nós iremos observar que a confiabilidade diz respeito à condição do teste ter as mesmas medidas ou medidas próximas quando repetido 2 ou mais vezes. A confiabilidade também pode ser utilizada ao termo de reprodutibilidade. Então, a confiabilidade, né, ou a reprodutibilidade significa que, se aquele teste apresenta bons indicadores de validade, ou seja, ele oferece uma informação que se pretende medir para uma capacidade física, enfim, ele é reprodutível, porque eventualmente ele pode não ser muito reprodutível. Então, ele é muito válido, né, comparado a um método que é chamado padrão ouro, e aí você faz um teste indireto, você atinge uma medida, mas ele não é muito reprodutível. Existem problemas de reprodutibilidade. E aí tem que se investigar o que está influenciando nessa reprodutibilidade ou na confiabilidade, ok? Esses indicadores de confiabilidade, eles podem ter diversas influências. Então, quais são as principais influências? Esses erros ou esses índices de confiabilidade, eles podem ser influenciados pelo mesmo avaliador, que nós chamamos de erro intra-avaliador, e em diferentes momentos sem que tenha ocorrido alguma atividade física ou que possa alterar as medidas. Ok? Então, isso vale, por exemplo, lá na escola, que é muito difícil controlar isso. Então, eu vou fazer um teste na minha aula de educação física, eu vou fazer uma série de baterias de testes físicos. E quando eu vou fazer aquele teste físico, às vezes a criança, ou no recreio, ou no intervalo, né? Ou ele vem de casa numa distância muito grande, ele chega muito cansado, ele fez algum esforço físico, e as crianças também são muito agitadas, é difícil de controlar isso, né? Se o indivíduo chega para fazer o teste, ou já está muito cansado, ou já está suado, por exemplo, suor, quando vai coletar medidas de dobras cutâneas, circunferência, atrapalha na confiabilidade da medida. Então, existe uma série de detalhes que podem interferir no seu procedimento de avaliação física, né? Durante a coleta de dados, na aplicação do testes ou na coleta de medidas. Então, tem que ter muita atenção com relação a isso. Então, se eu vou fazer teste físico, é importante que as crianças estejam descansadas, né? Que elas sigam o procedimento de aquecimento orientado, para depois realizar o teste motor, o teste de capacidade física, enfim. Então, é importante ter atenção nesses detalhes, ok? Avançando ainda com relação a esses aspectos voltados à seleção dos testes, nós vamos ver que existem outro elemento chamado de objetividade. O que é objetividade? Quando um teste é aplicado por diferentes avaliadores. Então, existe um erro que é chamado erro interavaliadores. Então, lá na confiabilidade, nós falamos do erro intraavaliador. O próprio avaliador, ou aquele indivíduo, ele tem um erro próprio de medida, né? Ou na aplicação do seu teste. E aqui nós temos que dizer que existe erro interavaliadores. Então, às vezes eu vou aplicar uma medida ou realizar um teste com mais avaliadores. Então, eu tenho que considerar também a objetividade ou erro interavaliadores. Ok? É o erro associado a você e o seu colega do lado, por exemplo, se vocês forem aplicar um teste para um conjunto de alunos ou para um indivíduo, ok? Ele deve reproduzir resultados consistentes. Então, tem alguns testes que, mesmo eu utilizando avaliadores diferentes, ele dá sempre um indicador importante de validade, né? A objetividade dele é muito boa, o método é muito bom. Você pode utilizar diferentes avaliadores que sempre vai dar um resultado fidedigno, né? Então, é importante ter isso também. Ou seja, mesmo que o teste seja realizado por diferentes avaliadores, deve apresentar resultados semelhantes, ok? Outro aspecto importante seria a análise do erro ou análise de erros de medidas. Então, nós temos os erros sistemáticos, nós temos os erros aleatórios,
Nós temos os erros dos equipamentos e nós temos os erros administrativos. Né? O erro, análise de erro sistemático, o que seria o erro sistemático? Então, por exemplo, eu vou coletar a medida de estatura, né? Eu vou fazer a medida de estatura. Sabe-se que a estatura ela pode variar durante o dia, né? Então, lá na aula 2, a gente vai dar alguns exemplos que poderiam influenciar. Mas, por exemplo, se eu for fazer a medida de estatura de manhã e o aluno ou aquele indivíduo teve uma boa noite de sono, né? Ele se hidratou bem, e aí o que acontece? A curvatura da coluna vertebral, ela tende a ficar menos convexa ou menos côncava, né? As curvas delas ficam menos, influenciam menos na estatura. E o espaço entre os discos vertebrais ficam mais hidratados a partir do momento que o indivíduo descansa, né? Na posição horizontal. Então o espaço entre as vértebras aumenta um pouquinho. Quando a gente vai medir a medida de estatura de manhã, ela é um pouquinho maior do que você medir à noite. Então, se eu vou fazer uma análise de crescimento ao longo de um ano, é importante que, se eu for medir a estatura, tendo isso como exemplo, eu faça sempre na medida naquele período que eu estou realizando. Então, é importante que, se eu fizer uma vez de manhã, outra vez à noite, aí outro período de manhã, então, o erro sistemático, ele vai começar a ocorrer. Então, se existe um erro, e ele, por exemplo, é pior eu medir a estatura à noite, mas se no meu primeiro momento eu avaliei à noite, então que se mantenha todas as medidas para análise de acompanhamento do crescimento do seu aluno naquele ano letivo à noite. Então, essa é a recomendação. Professor, não dá para fazer à noite mais, só consigo fazer de manhã. Tudo bem, faça de manhã, mas assuma-se que tem um erro, alguma diferença que vai ter na análise de você realizar a medida à noite ou de manhã. Tem indivíduos que aparentemente não tem diferença, mas para alguns indivíduos, principalmente aqueles que são adultos, né, de meia idade, isso influencia mais, né, até porque tem indivíduos que têm diferentes rotinas de trabalho, né, aqueles que têm um trabalho muito mais braçal, né, pode ter uma influência exatamente nessa medida em específico, tá, ok? Ou fazer testes num clima muito quente ou no clima muito frio, é muito difícil você controlar o clima, né? Mas sempre é bom você saber que, olha, se eu fiz um teste que estava muito calor e ele tinha que correr uma distância muito grande, isso influencia no desempenho, né? Ou eu vou fazer o teste, um dia ele mora lá no pessoal de Campos do Jordão ali, né? Na região da Serra da Mantiqueira ali. Então ali é uma região alta, né? Então se você faz o teste de cardiorrespiratória numa região alta, ali tem menos oxigênio circulando no gás atmosférico, então o desempenho fica um pouco prejudicado do que aquele indivíduo que vai realizar ali ao nível do mar, né? Então, quem mora na região costeira tem uma facilidade maior para a prática, inclusive de exercícios mais aeróbios, porque a disponibilidade de oxigênio é um pouco maior, ok? Então, se eu for testar, sempre eu tenho que observar o clima, a região, o ambiente, né? Se choveu ou se não choveu, isso pode influenciar no resultado do teste. Okay? O erro aleatório nós não controlamos, então existem erros que aparecem ao longo do procedimento de coleta de dados, né? Então, diversos fatores podem influenciar numa medida ou num teste. Esses são os erros aleatórios. Outros erros, né? O erro de equipamento. Então, cada equipamento, se você vai, por exemplo, coletar dobra cutânea, o compasso de dobra cutânea de uma marca específica tem um erro que é embutido, que é o erro do equipamento. Então, tem alguns equipamentos que têm um índice de erro menor do que outros. Então, eu tenho que analisar isso, né? A outra questão é o erro administrativo, que seria, por exemplo, seguir exatamente o protocolo do teste que tem que ser seguido. Se você faz o controle no teste e aí depois de 2 meses você aplica de novo o mesmo teste, você tem que seguir o mesmo procedimento, porque senão você vai incorrer, né, num erro administrativo. Então, se eu medir a distância de 20 metros, eu não posso medir com 20 metros e 1 centímetro, mais um. Então, eu sempre tenho que ter uma precisão ao longo de demarcar o percurso, de utilizar o equipamento nas mesmas condições, o equipamento tem que estar aferido, então eu tenho que utilizar sempre equipamentos ou locais ou ambientes que me favoreçam na minimização desses erros, ok? Tendo esse cuidado, a aplicação dos testes, a riqueza e a qualidade das medidas e da avaliação física vai ser muito boa, né? Vai ser excelente, e aí a gente consegue ter
a interpretação de maneira correta daquela informação que a gente pretende avaliar o indivíduo, ok? Então, vamos observar no quadro outras informações que estão relacionadas principalmente ao referencial, né, da nossa interpretação do dado. Então, isso é o referencial de análise. Essa avaliação ela pode ser referenciada por duas formas. Ou ela é referenciada por norma, ok? Avaliação referenciada por norma, ou por critério. Qual que é a diferença? Eu tenho que utilizar somente uma ou eu tenho que utilizar somente a outra para o meu avaliado ou para o meu aluno lá na escola? Não, você pode inclusive utilizar as duas, né? Mas é importante que você saiba a diferença entre elas. Então, por exemplo, qual que é o objetivo da avaliação referenciada por norma? O objetivo é situar os avaliados em relação a grupos específicos. Esses grupos específicos podem ser os grupos dos alunos da minha turma, né? Ou da turma que o seu aluno faça parte. E se você dá aula na mesma série para diferentes alunos de diferentes turmas, você pode comparar turma com turma, né? Você pode comparar escola com escola, região com região, enfim. Você pode colocar o seu aluno a grupos específicos, tudo bem? Já a avaliação referenciada por critério mostra o seguinte, olha, eu verifico a posição dos avaliados em relação aos níveis específicos. Então, aqui eu já tenho um critério já previamente estabelecido, ok? Qual que é a análise das informações? Então, por exemplo, a comparação dos dados com apresentados por outros avaliados, né? Que seria o exemplo que eu dei dos colegas da turma ou de grupos de avaliados previamente conhecidos. Quando eu vou fazer a análise das informações pela avaliação referenciada por critério, a comparação dos dados ou características ou comportamentos previamente definidos. Então, antes de eu ir a campo, eu já sei qual que é o critério do resultado daquele teste para ter algum tipo de informação. Então, esse é um aspecto importante. E o sistema de referência? Bom, para avaliação referenciada por norma, o que nós utilizamos? Tabelas estatísticas em percentis, para saber se o indivíduo está no percentil alto ou no percentil baixo. Isso é muito comum nas curvas de crescimento de estatura e peso, desde o indivíduo quando nasce, lá o pediatra já faz esse tipo de análise, né? Então ele já está fazendo uma análise por norma. Utilizando os valores de média, desvio padrão. Bom, média é um indicador de tendência central. Desvio padrão, um indicador de dispersão, né? Então, eu tenho que saber o quanto que aquela norma, aquela referência, ela se encaixa para o meu aluno, né? Para saber se os indivíduos fogem muito de um padrão de média ou desvio padrão, né? Idealizados com base em dados apresentados por sujeitos pertencentes a grupos específicos, ok? Como que é feito o sistema de referência na avaliação referenciada por critério? Por pontos de corte, né, que traduzem características ou comportamentos específicos. Então, quais são na prática, né, as diferenças que eu tenho? Então, por exemplo, para eu avaliar aptidão cardiorrespiratória, eu tenho tabelas de referências, por exemplo, de VO2 máximo, para saber se o VO2 está fraco, está forte, né, ou regular ou excelente. Então, existem valores. Então, por exemplo, eu posso avaliar o meu aluno da minha escola numa turma X. E aí eu vejo que o resultado do teste de aptidão cardiorrespiratória, ele vai estar lá, na média, todo mundo atingiu um valor de VO2 máximo de 25 ml kg por minuto, né? Então, o valor médio, alguns foram até 30, mas a maioria ficou ali próximo a 25 ou 22, que é um valor baixo. Então, se você colocar o seu aluno no seu grupo, você vai ver que o aluno que teve um resultado ali, né, de VO2 máximo de 33, é um valor alto considerado a norma ou o grupo que você está analisando ele, ok? Mas, se eu colocar um critério já estabelecido pela literatura, do que seria, o que representaria esse valor de 33, é um valor baixo. Então, é aquele exemplo, né? Se você faz uma prova, né, do seu conteúdo lá na escola da educação física, né, a maioria dos alunos, todos eles ficaram abaixo do critério de 6, nota 6, que é insuficiente.
Então o aluno fala para a mãe, chega em casa e fala, mãe, eu tirei 59, foi a maior nota da turma. Maior nota não quer dizer que atende ao critério. Né? Então a gente tem que analisar as duas questões, os dois critérios, os dois referenciais, de forma bem particular. Então por isso que a gente tem que diferenciar esses conteúdos. Okay? Voltando ao quadro, nós vamos observar aqui alguns temas relacionados agora à modernidade e avaliação física. Né? Por que modernidade? Porque o padrão de vida que se está colocando atualmente. Né? E esse padrão de modernidade influencia em diversos fatores fisiológicos, mudanças comportamentais que irão influenciar na capacidade física, na composição corporal, e isso interfere diretamente nos resultados a serem avaliados, né, dentro dos aspectos relacionados à avaliação física. Okay? Com relação à modernidade, o que nós iremos observar na nossa situação problema? Significa que será que seria suficiente para as atividades com programas de exercício físico para melhorar a condição física e saúde desses indivíduos? Né? Será que seria suficiente programar ou colocar algumas atividades com alguns programas de exercício físico para melhorar a condição física e saúde? Então a gente vai ter que entender de alguns critérios do que seria efetivamente bom para a condição física e o que resultaria em resultados positivos para a saúde. De que maneira você, profissional de educação física, né, futuro profissional, poderia explicar a relação da atividade física e saúde? Para que a gente consiga entender desse processo, nós iremos ter que avançar um pouquinho em alguns fatos históricos, né, que influenciaram no comportamento e nos indicadores físicos do ser humano. Então, na antiguidade, os caçadores, os apanhadores, né, os coletores de alimentos, eles tinham um padrão de vida que não tinham essa preocupação, né, não havia essa preocupação com saúde, e que esse padrão de vida não necessariamente estaria vinculado a aspectos físicos, a indicar uma redução da saúde desse indivíduo. Né? Até porque a preocupação com saúde não existia, e sim a preocupação com sobrevivência. Já após o período de Revolução Industrial, a gente tem um excesso da demanda de trabalho. E esse trabalho, embora tenha alguns elementos físicos, né, de gasto energético muito grande, onde esses indivíduos tinham que se engajar fisicamente para atender uma tarefa, seja ela na fábrica ou no seu tipo de trabalho, mas aquele trabalho, aquele estresse, aquela quantidade de exercícios repetitivos que ele realizava, afetava negativamente a sua saúde. Então se morria muito mais cedo, né? Aquele indivíduo trabalhava 12, 14 horas por dia, então existia embora o elemento de atividade física era muito observado, seja ele na sociedade rural ou principalmente depois do êxodo rural, nas sociedades urbanas, né, nos trabalhadores industriais, embora eles tivessem um grande engajamento físico na sua tarefa, mas pela demanda de estresse, pela repetitividade daquela ação, causava uma série de problemas de saúde para esse indivíduo. Né? E aí nós temos o padrão da modernidade, onde em termos físicos, em termos de qualidade de vida, nós temos uma série de benefícios. Né? Trabalhos onde o engajamento físico talvez não seja tão grande, mas a demanda de estresse e a baixo índice de atividade física, ou baixo gasto energético, tem sido observado. Então, aqueles indivíduos que apresentam esses elementos, né, na sociedade como um todo, onde gasta-se menos energia. Né? Por quê? Porque o trabalho está cada vez mais sedentário. A atividade física está cada vez mais reduzida. Crianças em idade escolar com problemas de saúde que geralmente eram de origem na idade adulta ou idade mais avançada. Então, como diabetes, hipertensão, obesidade, já tem sido observado nas crianças em idades mais precoces. Por quê? Porque alguns elementos dos seus hábitos estão prejudicando a sua saúde, como alimentação ou com alimentos de qualidade ruim sendo ingeridos, né? E baixos níveis de atividade física, principalmente porque ou o indivíduo vive num meio muito violento e aí ele fica recluso ao ambiente onde ele não consegue se expor em termos motores, né? Explorar o ambiente, fazendo alguma atividade, brincando na sua atividade lúdica, subindo em árvore, enfim. Algumas cidades não têm espaços públicos
para que as pessoas possam se engajar fisicamente em atividades de lazer, né? Tudo isso influencia nos aspectos físicos, na capacidade física, nos indicadores de saúde da população. Então é muito importante a gente ter esse olhar já no nosso aluno, lá na idade escolar, para as crianças e adolescentes. Por quê? Porque está sendo cada vez mais comum observar crianças que tenham ou que apresentam alguns problemas de saúde, né? Indicadores de saúde, baixa capacidade física, baixa capacidade com relação a alguns testes motores, né? Porque ficam cada vez mais vinculados a algumas tecnologias como celular, tablets, jogos ou brinquedos, ou a sua atividade de lazer não envolve engajamento físico. Então é muito importante o profissional de educação física reverter, né, ou tentar ensinar esse indivíduo a importância de praticar atividade física não só na escola, mas fora do ambiente escolar também. Okay? Avançando no conteúdo, vamos ao quadro observar o quê? Outras condições que seriam relacionadas à atividade física e modernidade, como sobrepeso. O sobrepeso na população em 2006 era de 43%. Em 2016, no estudo aqui do Vigitel, principalmente do professor Florindo, que contribuiu com esse resultado, mostrou que o resultado para 2016 foi para 52% de indivíduos que são sobrepesados, que já estão com peso acima do normal. Então houve um acréscimo aqui de 23% em 10 anos no Brasil. Além disso, 18,9% ou 19% aproximadamente da população brasileira acima de 18 anos, né, o jovem adulto, já é obeso. Quando já é obeso, ele ultrapassa o valor de sobrepeso, né, que a obesidade já é algo preocupante. Além disso, esse quadro, a nível mundial, tem contribuído para o surgimento de doenças, como doenças cardiovasculares e hipertensão, doenças metabólicas, que seria a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que é a diabetes mellitus, doenças cardiovasculares em geral e alguns tipos de câncer têm sido observado, principalmente porque isso tem sido encontrado no padrão de modernidade da sociedade como um todo. E essas doenças são responsáveis por 72% das mortes no país. Então, esse dado é alarmante e deve ser enfrentado por diversas áreas da saúde, inclusive a educação física. A atividade física e saúde, então, a Organização Mundial da Saúde estimou que as doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 63% das mortes ocorridas no mundo em 2008. Esse contingente, ou esse contínuo de mortes, tem crescido de acordo com alguns estudos, né? Para a nossa realidade, que é mais alarmante ainda, aproximadamente 6,7% ou 7% das crianças com menos de 5 anos, ou seja, elas nem adentraram o ensino fundamental lá a partir quando ela faz 6 anos, estão classificadas como obesidade ou excesso de peso. Da onde vem esse comportamento? Vem principalmente dos hábitos dos seus responsáveis ou dos pais. Então, vários estudos têm mostrado que aquele pai que tem hábito alimentar ruim e tem também problemas com peso e sobrepeso, isso reflete já na criança, né? Mais de 80%, já, né, nesse caso dos adolescentes, né, atualmente, mais de 80% não são fisicamente ativos. Se eles não são fisicamente ativos, eles têm uma demanda de gasto de energia muito ruim e isso contribui para o quê? Para o excesso de peso e para o aparecimento de doenças. Então, com relação a esses indicadores de saúde, são dados que vários estudos, e principalmente a Organização Mundial da Saúde, têm alertado, e aí vários profissionais da saúde têm se envolvido, né, inclusive o profissional de educação física, já lá na escola, a incluir elementos de conteúdo de saúde para os seus alunos. Então, não basta só realizar atividades motoras, eu preciso fazer o alerta, né, para que esse aluno na escola compreenda da importância, né, da prática de atividade física e de realizar atividade de lazer. Então, proporcionar elementos ou atividade de lazer contribui para que esse indivíduo fique cada vez mais engajado em atividades físicas e isso reflita ao longo do tempo, principalmente na idade adulta, em melhores indicadores de qualidade de vida e melhores índices de atividade física, né? Então, existem estudos que crianças, principalmente até na idade de 6 a 8 anos, quando já são fisicamente ativos, né, têm a sua atividade de lazer, o seu brincar depende muito de gasto de energia,
né? Ele explora a sua capacidade motora, ele aprende em termos motores porque ele explora o seu ambiente com brincadeiras, com jogos, com os seus colegas ou sozinho. Isso reflete na idade adulta, né? Então, indivíduos são mais ativos também na idade adulta quando crianças foram mais ativos. Então, esse é um elemento importante. E o profissional de educação física também tem que despertar, né? Oferecer atividades que façam com que esses indivíduos se engajem nesse tipo de atividade, ok? Vamos observar ainda no quadro outros elementos que estão relacionados à atividade física. Primeiro, a atividade física não é o mesmo que exercício físico. Existem diferenças. Eu posso ter indivíduos que vão na academia ou que fazem exercício físico 2, 3 vezes por semana, mas não são considerados fisicamente ativos. Por quê? Porque seu grau de atividade física ainda é baixo, por mais que ele se exercite ou ele faça algum exercício físico. Qual que é a principal diferença? Então vamos lá. O conceito de atividade física ele é um pouco mais amplo, né? Ele é bem amplo assim. Ele não tem regra com relação a tempo, a intensidade. O que define a atividade física? Seria o gasto, qualquer atividade que gere um gasto de energia acima do repouso. Tá ok? Então, fazer atividades domésticas é atividade física, caminhar da sua casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, é uma atividade física. Fazer atividade de lazer, né, que seria prática de esportes com o objetivo de lazer, é uma atividade física. A prática de atividade física com relação a deslocamento de trabalho ou ao seu próprio trabalho, né, ele pode envolver uma atividade física elevada, enfim. Já o exercício físico, não. Ele é planejado, ele é estruturado e repetitivo. Essa é a característica. E tem como objetivo melhorar algum componente da aptidão física. Então, pode ser um componente de força, pode ser um componente cardiorrespiratório, enfim. Pode ser vários componentes, ok? Bom, é importante anotar que a atividade física moderada, aquela que a gente principalmente pratica em atividades físicas de lazer, que envolve a prática esportiva, traz alguns benefícios, principalmente para a saúde. Por quê? Porque é essa atividade que geralmente está atrelada a bons indicadores de saúde. Qual que é o resultado que os estudos têm mostrado? Redução significativamente de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, principalmente câncer de mama e câncer de colo, e depressão, que é uma doença mental, né? E para a terceira idade, reduz o risco de fratura vertebral e ou de quadril e também auxilia o quê? No controle do peso corporal. Bom, se nós notarmos, essas doenças são as que mais matam. Por exemplo, depressão, indivíduos que são depressivos, o índice de depressão tem crescido e também tem crescido o índice de suicídio, por exemplo. Então, é uma doença que leva o indivíduo à morte, né? Então, outras doenças também levam. Então, se o indivíduo pratica, ou se a população pratica mais atividade física, a tendência é que haja uma redução no risco de desenvolvimento dessas doenças. Então, isso é um aspecto importante. Tendo como base esses conhecimentos, é importante que quando eu for fazer a avaliação física, eu vou ter diferentes componentes a serem avaliados. E esses diferentes componentes, de forma isolada, ele vai me indicar alguns parâmetros que estão relacionados com a saúde. Mas são parâmetros, eventualmente, que são isolados. Então, eu tenho que fazer uma análise mais global, né? Uma análise conjunta de todos os componentes que envolvem a avaliação física, principalmente porque nós iremos avaliar o que? A aptidão física do indivíduo, ok? O que seria a aptidão física? Vamos observar no quadro algumas definições. Uma definição clássica que envolve a aptidão física seria o estado caracterizado pela capacidade de executar atividades diárias com vigor e a manifestação de traços associados com baixo risco de desenvolvimento prematuro e de doenças hipocinéticas. O que seria doenças hipocinéticas? Doenças relacionadas a baixo índice de atividade física ou a baixos indicadores de movimentação, né, que geram baixo gasto energético, ok? Essa definição evidencia a importância para pessoas demonstrarem vigor, bem como apresentarem capacidade ou condição que permita, né, a proteção contra algumas doenças provocadas por níveis insuficientes de atividade física. Então, a aptidão física ela envolve a capacidade do indivíduo, principalmente em realizar atividades sem ter um cansaço ou sem ter um indicador de fadiga muito grande.
Ou seja, tem que estar associado com o aspecto de demonstrarem vigor na sua atividade diária. O conceito de saúde clássico pela Organização Mundial da Saúde trabalha com multiplicidade de aspectos que envolve não somente o elemento biológico, né, mas que envolve o comportamento humano voltado a um completo bem-estar físico, mental, social e não meramente a ausência de enfermidade de doenças. Então, às vezes o indivíduo não tem nenhuma doença. Isso não quer dizer que ele tenha saúde. Por quê? Porque eventualmente ele não tem um bem-estar adequado, ele não vive em ambientes sociais que permita menores demandas de estresse. Então, se esse indivíduo não tem nenhum problema de saúde, se ele se coloca numa condição ruim de bem-estar físico, mental e social, ele se coloca numa condição de desenvolver algumas doenças. Então, existe um conceito de contínuo de saúde. Eu não posso avaliar a saúde somente com doenças, em si o seu contínuo de saúde. E esse contínuo de saúde envolve a atividade física, indicadores de aptidão física que nós iremos avaliar na avaliação física, né? A avaliação física vai avaliar principalmente a aptidão física e também vai avaliar o quê? A atividade física desse indivíduo, que está relacionado com o seu parâmetro de saúde. Então, esse é o conceito que está sendo mais utilizado, principalmente nos estudos mais recentes. Bom, qual que seria, então, o papel, né, da educação física? E a população com sobrepeso, por exemplo, e obesidade, que vem crescendo no mundo. E no Brasil, cerca de 7% aproximadamente, 6,7% das crianças com menos de 5 anos são classificadas como obesidade ou excesso de peso. Qual que é o papel da educação física dentro desse cenário? Né, essa é uma pergunta que cabe a você. Né? Por que você escolheu a profissão e por que você vai trabalhar com a área da educação física? Principalmente o curso de licenciatura que está trabalhando lá voltado ao ambiente escolar. Qual que é o papel da educação física dentro desse cenário? Então, nós temos que pensar de diversas formas. Né? A avaliação física ali é um elemento importante, mas ele não é o único elemento que vai oferecer bons subsídios ou alguma intervenção para esse processo. Né? Então, isso serve para ilustrar, para que o próprio indivíduo, para que o próprio aluno saiba das informações da sua aptidão física, da sua capacidade física, dos indicadores de composição corporal, enfim. Será que esse aluno sabe dessa informação, que ele precisa melhorar algum elemento? Né? Ou essas informações para ele vai ser importante para a tomada de decisão? Então, cabe ao seu papel, né? O professor de educação física irá atuar na escola. Então, a avaliação física ele é um elemento que pode ser trabalhado para enfrentar esses dados estatísticos ruins que está sendo colocado na nossa realidade. Então, a sua comunidade, a sua escola tem esse tipo de resultado, né? Ela reflete aquilo que está acontecendo no mundo? Muitas vezes não. Muitas vezes o seu ambiente, a sua escola, ela trabalha com elementos junto à comunidade, onde aquela comunidade já sabe dos benefícios, já entende dos benefícios da prática de atividade física, do lazer, enfim. Já apresenta um cuidado na escolha de alimentos, né? A própria escola faz com que os alunos produzam seus alimentos, né? Tenha horta, enfim. Tem trabalhado de diversas formas. Né? Então, a sua escola, o seu ambiente, reflete isso que está acontecendo no mundo, os dados estatísticos dados pela Organização Mundial da Saúde. Como que eu vou saber disso? Eu preciso avaliar. Né? Eu preciso colocar o meu grupo de alunos numa situação de teste ou de medidas para que eu tenha informações precisas daquele aluno para a tomada de decisões. Okay? Então, a avaliação física é importante para o professor de educação física durante o seu processo de intervenção, que é muito complexo, que é múltiplo, de diferentes possibilidades. Né? Então, aqui nós iremos tratar somente da avaliação física, mas que também é um elemento muito importante para a sua prática profissional. Okay? Vamos avançando com relação à disciplina e observar aqui quais são os benefícios, né, esperados com relação à prática de atividade física e os benefícios que essa atividade física traz para o nosso indivíduo. Aumento do metabolismo de repouso, reduz os fatores de risco para doenças arteriais, coronarianas, né? Reduz a gordura corporal, ou acúmulo de gordura corporal, que está associado a algumas doenças, melhora a função endotelial, que seria uma função vascular, né?
controle lipídico, ou controle de gordura, de índice de glicêmicos, que estão relacionados a doenças cardiovasculares e com doenças metabólicas, que seriam diabetes principalmente, e manutenção da pressão em níveis adequados. Professor Lúcio, isso é uma realidade em alunos de idade escolar? Alguns alunos, até por experiência própria, já estão apresentando alguns resultados preocupantes. É uma realidade geral, global? Não. Mas existem alguns alunos que já começam a ter indicadores de pressão elevada, glicemia elevada, colesterol elevado, né? Então, alguns indicadores de saúde já estão prejudicados, né? Fisiologicamente, essa criança já está tendo um comportamento ou utilização de alimentos que está influenciando negativamente na sua saúde, né? Então, trabalhar com outras áreas, com a enfermagem, com a nutricionista da escola, né, com um assistente social, com vários outros profissionais ali, para que esse aluno, né, tenha informações, para que ele possa se alterar o seu comportamento, caso ele venha a ter algum prejuízo com relação a isso. Respondendo alguma questão que está sendo mandada aqui de um polo, a questão que está sendo mandada aqui é o seguinte: quais são todos os aspectos que envolvem os erros de medida e que devem ser minimizados? Basicamente, esses aspectos eles envolvem o erro intra-avaliador, que é o erro do próprio avaliador. Então, o avaliador ele tem que estar treinado para aquele teste ou para coletar aquela medida, e tem como nós avaliarmos o nosso erro intra-avaliador. O erro inter-avaliador, e se você vai trabalhar em conjunto com outros avaliadores para saber, então tem que ter um avaliador que é o padrão de medida, o padrão ouro de medida, para comparar os outros avaliadores. Quem foge muito do avaliador que é mais experiente, que está mais acostumado a fazer um teste, a fazer uma medida, é o padrão para se seguir, né? E outros fatores com relação à administração do teste, né? E também com relação aos controles de erros sistemáticos e aleatórios, que sempre vão acontecer. Então, a somatória de tudo isso, se você não controlar bem, o resultado do teste não vai ser reprodutivo, não vai ter uma validade muito boa, ok? Como os erros de medida podem influenciar na validade dos protocolos e testes de medidas? Simples. Quanto mais erros, e se os erros podem somar no resultado do teste, eles irão invalidar ou aquele resultado ele não representa fidedignamente aquilo que se pretende medir, né? Então, se eu for analisar, vou fazer um teste de resistência cardiorrespiratória, e o teste pede que o indivíduo corra no sentido horário numa pista de atletismo, e você vai fazer um teste num lugar onde tem subidas e descidas, e aí a curva que o indivíduo tem que fazer é muito rápida, né? A mudança de direção envolve na aplicação do teste, aquele teste não vai ser fidedigno. Por quê? Porque ele fugiu da padronização do teste original. Então, se o teste é executado na quadra, ele pode mudar de direção, siga essa recomendação. Se um teste é realizado numa pista de atletismo, ele é validado naquela condição, tem que seguir aquela recomendação, né? Se um teste é de subir no banco, o banco tem 41 centímetros, eu não posso utilizar um banco de uma altura maior ou menor. Eu não posso usar um banco de 40, eu não posso usar um banco de 42, por exemplo. Por quê? Porque isso influencia no teste, no resultado do teste. Então, todos esses controles têm que ser realizados. Eu não posso utilizar um equipamento que não esteja aferido. Por exemplo, vou medir a pressão arterial. Esse equipamento ele está aferido, né? Ele tem um indicador de aferição, ele está medindo mesmo aquilo que se pretende medir. Compasso de dobras cutâneas, aquela mola do compasso, né? Que é o compasso validado. Ela tem um volume muito grande, eu tenho que trocar aquela mola, né? Ela está gerando uma força insuficiente de compressão, então existem técnicos que fazem a aferição do equipamento. Quando a gente compra o equipamento, ele é novo, ele já tem um indicador de aferição, né? Mas com o tempo, os indicadores de aferição eles vão diminuindo, então a gente tem que fazer a manutenção dos equipamentos. Então, todos esses fatores influenciam, tá ok? Seguindo no conteúdo, vamos observar que, lá no quadro, outros benefícios estão sendo colocados. Melhora da função autônoma, estimulação da densidade óssea, né? Reduzindo os indicadores de osteopenia e osteoporose, aumento do sistema imunológico, da resposta imunológica, aumento da aptidão cardiorrespiratória,
né, que melhora a captação de oxigênio para o músculo esquelético, aumento da força muscular e aumento da sensação de bem-estar e autoestima. Então, esses são alguns benefícios da prática de atividade física. Quais são as recomendações para a atividade física e também para os exercícios físicos? População adulta, nós temos que ter exercícios cardiorrespiratórios de intensidade moderada a vigorosa por pelo menos 30 minutos ou mais, né, ao menos 5 vezes por semana. Para quê? Para que o indivíduo seja considerado fisicamente ativo. Ou atividade de intensidade vigorosa, aquele que o indivíduo tem uma dificuldade respiratória durante a atividade, 3 vezes por semana, por pelo menos 20 minutos. Né? Sendo possível a combinação de alguns deles. Né? Eu posso combinar atividades vigorosas ou moderadas. Para jovens em idade escolar, veja que o critério é até maior. A recomendação de atividade física é de 60 minutos diários. 60 minutos em intensidade moderada a vigorosa. Ok? As nossas crianças da escola estão seguindo, por exemplo, alguma recomendação da Organização Mundial da Saúde para que esses indivíduos tenham benefícios da prática de atividade física? 60 minutos ou 1 hora por dia. Quantas vezes por semana nós temos educação física na escola? Né? Na minha época eram 3 vezes. Hoje em dia, a média é de 2 ou 1 vez por semana. A prática ou a realização de aulas de educação física atende a alguns critérios para atividade física, para benefícios para a saúde? Não. Então, esse aluno vai ter benefícios se a sua prática ela excede ou ela ocorre fora do ambiente escolar. Então, isso é importante também, ok? Outro tópico importante que nós iremos avançar na aula, vamos observar aqui agora quais são os elementos voltados à atividade física habitual. Como medir, quais são os instrumentos, né? Vamos observar que a atividade física habitual, né, ela envolve também a relação entre atividade física e dispêndio energético. Né? E quais são os tipos de instrumentos que são chamados de questionários, que na escola é o que seria mais adequado, porque é mais barato, você consegue avaliar vários indivíduos, e são métodos validados. Utilizados para avaliação da atividade física habitual e como interpretar esses dados. Né? Então, nós iremos aprofundar sobre esses elementos da atividade física habitual neste momento. Então, para a gente entender, em termos energéticos, quando nós iremos calcular o gasto energético, ou quando, por exemplo, o alimento também ele tem uma quantidade de energia em calorias. O que é caloria? Vem de calor. Né? Então, o termo caloria vem de calor. E quando nós fazemos algum cálculo de dispêndio energético, seja do exercício ou da atividade física habitual, nós falamos em quilocalorias. Então, quilocaloria seria a unidade de 1000 calorias. Então, toda vez que eu falo 1 quilocaloria, necessariamente está envolvendo 1000 calorias. E outra unidade também que é muito comum para avaliação de alguns exercícios é a medida em joules. Então, 1 kJ envolve 1000 joules, desculpa. E tudo isso por quê? Porque essas informações em calorias e quilojoules, elas me dão a informação de equivalente metabólico, ou custo energético de repouso de qualquer avaliado, que seria o MET. O que seria esse equivalente metabólico? Bom, esse equivalente metabólico nós avaliamos pela quantidade, principalmente de consumo de oxigênio acima do repouso. Então, por exemplo, o que é padrão de consumo de oxigênio em repouso? Como vocês aí estão assistindo a minha aula, vocês estão gastando energia. Né? Qual que é o gasto energético que vocês estão tendo aí agora? Se vocês estão numa atividade sentada, de atenção, o gasto de energia é um pouco mais baixo. E o gasto de energia em repouso gira em torno, para a população em geral, alguns estudos já têm demonstrado isso, que é 3,5 ml quilograma por minuto para cada indivíduo. 3,5 equivale a 1 MET. Por quê? Porque é o seu valor de repouso. Se você vai fazer uma atividade, uma corrida, ou algum exercício, uma pedalada, por exemplo, você vai sair do polo e vai embora para casa, pedalando, e a sua distância envolve um consumo de oxigênio de 35 ml quilograma por minuto, você está no nível de 10 METs, né? Ou seja, você está 10 vezes acima do seu valor de repouso. E esse valor de MET, a gente consegue calcular ele em termos calóricos para cada indivíduo.
né? Então, geralmente, é dado, por exemplo, um MET equivale a 1 quilocaloria por minuto. Vocês em repouso estão produzindo calor, né? Vocês estão quebrando moléculas de ATP, liberando calor para o ambiente. Por isso que a gente está mantendo a temperatura ali próxima de 37 graus Celsius, que é o padrão para indivíduos humanos homeotermos, né? Se a gente abaixar um pouquinho, a gente começa a ter sintomas de hipotermia. Se aumenta muito a temperatura, 1 ou 2 graus, nós começamos a acionar mecanismos de perda de calor, que seria aumentar a taxa de sudorese, fazer evaporação, enfim. A gente tem vários mecanismos de conservação de calor e também de liberação de calor, ok? Mas o valor em repouso que nós temos de 1 MET equivale a 3,5 ml quilograma de consumo de oxigênio, que é o que a gente está consumindo agora, né? Então, o ar atmosférico está aproximadamente 21% de oxigênio, né? Desses 21%, nós conseguimos absorver, transportar e utilizar pelas nossas células e tecidos, e em repouso o equivalente a 3,5 ml a cada quilograma de peso corporal, ok? Vamos avançando ainda com relação ao conteúdo e observar que, para avaliação da atividade física, é muito comum nós utilizarmos os questionários. Então, o que eu vou apresentar para vocês, que inclusive está lá no livro, é o IPAC, que é o Questionário Internacional de Atividade Física. E nele existem duas versões. A versão curta, que está sendo apresentada aqui, e a versão longa, ok? Na versão curta, né, o que vai ser questionado para vocês? E esses instrumentos podem ser utilizados lá na escola para saber se o aluno, ou se se você quer investigar, por exemplo, os professores ali, né, para você fazer uma avaliação da atividade física dos seus colegas, você pode utilizar esse questionário. Ele é gratuito, você acha ele na internet, com o modelo, inclusive no livro de vocês tem esse questionário. Ele vai colocar o seguinte: qual que é a percepção das atividades físicas vigorosas, moderadas e a caminhada? Então, existem 4 grupos de questões, né? Então, o que ele classifica a atividade vigorosa? Então, você pergunta o indivíduo e pede para ele saber, né, em quais momentos, né, ele tem um grande esforço físico em que faz ele respirar muito mais forte do que o normal. Para você classificar a atividade moderada, e para aquele indivíduo classificar como moderada, são aquelas atividades que precisam de algum esforço físico, que fazem respirar um pouco mais forte. Não é muito. Aqui a gente pode respirar um pouco mais forte, mas eu consigo até conversar com um colega do lado, se eu estou fazendo uma corrida, uma caminhada, ou pedalando do lado ali, né, do indivíduo. Agora, se eu estou respirando muito forte, a minha atividade eu classifico ela como vigorosa, ok? Além disso, ele vai pedir para você saber o tempo diário e quantas vezes por semana você gasta acima de 10 minutos por dia, então tem que ter pelo menos 10 minutos por dia, que você saiba e quanto tempo e quantas vezes por semana esse indivíduo caminhou. Então, a pergunta da questão, por exemplo, 1A, ele vai perguntar quantos minutos por dia, quando você caminhou, você acima de 10 minutos. Então, você pode responder lá 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. E a questão B, ele vai perguntar qual a frequência com que isso acontece ao longo de uma semana. Então, o questionário ele envolve uma análise, um registro da semana mais próxima que você está avaliando, ok? A questão 2 já pede para você colocar o tempo na questão 2A e a frequência por minuto na 2B de atividades moderadas. O mesmo vale na questão 3, mas para atividades vigorosas. E na questão 4, que é a mais difícil, é a questão que você tem que dizer quanto tempo você permanece sentado. Então, é atividade sedentária, né? Quanto tempo o indivíduo permanece sentado, né? Pode ser trabalhando na escola, na faculdade. Por exemplo, vocês aí estão sentados, vocês estão num período sedentário, teoricamente, gastando pouquíssima energia, né? E essa questão, a 4A e a 4B, ela faz duas referências com relação ao tempo sentado. Primeiro é durante a semana e a segunda é durante um dia de final de semana. Então, você divide a análise da questão da atividade sedentária. Por quê? Porque tem indivíduos que podem ser muito sedentários durante a semana, mas podem ser extremamente ativos nos finais de semana. Ou o inverso,
Indivíduos são muito ativos durante a semana, extremamente sedentários no final de semana. Então, existe um padrão ali. Ele dá até um exemplo para você não incluir o tempo sentado no transporte de ônibus. Por quê? Porque o balançar do ônibus, do trem, do metrô ou propriamente do carro, faz com que nós acionamos algumas fibras musculares, né, para manter o equilíbrio do corpo, e isso gera um gasto de energia de repouso um pouco maior. Então, caminhar, né, é um elemento, é um domínio avaliado pelo IPAC na versão curta, atividades moderadas, atividades vigorosas e tempo sedentário, né, tempo sentado. Ou assistindo filme, assistindo aí Netflix, o pessoal que gosta de assistir série, que coloca o final de semana e vai assistir uma grande quantidade de filmes ou de séries, né, fica num tempo muito sedentário. E isso influencia no questionário na análise da atividade física. Okay? Então, todo elemento sentado, todo o tempo sentado, seja trabalhando, fora o período que você está no meio de transporte, você preenche ali no questionário. Tá, okay? Esse questionário ele é validado. Pode ter problemas, os indicadores de validade são maiores do que aquele de quando você mede diretamente a atividade física? Sim, só que ele é muito mais fácil, muito mais barato para você aplicar para uma grande quantidade de sujeitos. Para você medir a atividade física de maneira direta, você tem que ter alguns equipamentos, por exemplo, o acelerômetro. O acelerômetro você instala no indivíduo, você coloca ali no cinto do indivíduo, e ele mede nos 3 eixos o quanto você vai se deslocar, qual que é a energia que você gasta, inclusive, a cada movimento que você realiza. Seja ele no eixo horizontal, no eixo vertical e no eixo oblíquo. Então, por que é chamado de acelerômetro triaxial? Porque ele mede o seu deslocamento nesses 3 eixos, tá? Uma outra alternativa seria o pedômetro. O pedômetro, ele avalia a quantidade de passos que você dá no dia. E aí existem alguns critérios para a atividade física analisada para a quantidade de passos, que seria, por exemplo, você dá acima de 7.500 a 10.000 passos por dia. Isso representa mais ou menos uma corrida de 5 a 6 quilômetros, né? Isso é um padrão diário. Então, pessoas que não se deslocam, por exemplo, têm uma atividade muito sedentária, raramente ultrapassa, por exemplo, 2.000 passos no dia. Né? Então, estão muito aquém dos níveis de atividade física da população. Então, você tem diversas formas para avaliar a atividade física. Os questionários são os mais fáceis, mais baratos e também são válidos para avaliar a atividade física. Tá, ok? Vamos avançar ainda com relação à atividade física, observando o quadro. O que o IPAC vai oferecer? Ele vai oferecer alguns critérios. Bom, ele vai indicar se o indivíduo é muito ativo, se o indivíduo é ativo, e aí eu tenho que observar esses critérios para cada um deles. Então, lá no livro didático vocês terão esses critérios lá. Ele vai indicar se o indivíduo é irregularmente ativo, que é o cenário da grande maioria, né? E aí eu tenho 2 critérios, irregularmente ativo A ou irregularmente ativo B. E aí aquele sedentário. Bom, o que é o indivíduo sedentário? É aquele que não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana. Pergunto a você, mais ou menos, você se enquadra no perfil sedentário? Você, ao longo de uma semana, você não se despende, não gasta nenhum tempo acima de 10 minutos em atividade, seja caminhando, seja atividades vigorosas, seja atividades moderadas. Então, ao longo de uma semana, 7 dias, você não gasta mais do que 10 minutos. Se você não faz isso, você é classificado como sedentário. Então, ser sedentário é um fator muito prejudicial e que coloca o indivíduo em uma série de doenças, porque o baixos níveis de atividade física, baixo gasto de energia, e esses indivíduos geralmente que não fazem atividade física são mais ansiosos, então, se alimentam mais, inclusive apresentam mudanças de comportamento que influenciam na alimentação. Isso impacta também em outros aspectos relacionados à composição corporal, acúmulo de gordura, enfim. Então, você está em qual quadro, geralmente? Né? Então, faça a avaliação, por exemplo, com você mesmo, para saber qual critério que você tem de atividade física utilizando o IPAC na versão curta. Okay? E existem outros instrumentos. Então, eu vou apresentar para vocês outros instrumentos. Então, vamos observar no quadro que um instrumento que também é muito utilizado é o BAEC. E o BAEC ele pode ser utilizado na população jovem, foi validado na população jovem, inclusive escolar brasileira.
né, principalmente para aqueles indivíduos que estão acima de 14 anos, né, que conseguem ter uma dimensão melhor. O que o BAEC vai apresentar? Ele vai apresentar alguns domínios ou algumas dimensões da atividade física, né? Primeiro, ele avalia a sua dimensão da atividade física de trabalho ou da escola, né? Então, ele considera o aluno na escola como se fosse uma atividade laboral de trabalho. A segunda dimensão envolve atividades esportivas. Então, qual é o gasto de energia que você tem nesse tipo de atividade, que envolve, inclusive, o seu lazer ativo. E a terceira dimensão relacionada à ocupação e o tempo livre. Né? O que você faz no tempo livre? As questões, elas são escalas de Likert, que vai de 1 a 5. Então, você avalia já com alguns valores de referência. Só para que a gente possa se situar, essa é uma característica, são 3 questões aqui, 4 questões do questionário do BAEC, ok? Então, por exemplo, para realizar atividades da escola, você permanece sentado. Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, sempre. Cada questão que o indivíduo, cada alternativa que ele seleciona, isso gera um cômputo, né, um valor para você estimar a atividade física do indivíduo. Então, existe procedimento de alguns cálculos envolvidos nesse questionário depois, ok? Então, ele avalia a seção 1, atividades da escola, seção 2, atividades esportivas, seção 3, atividades de ocupação, e aí coloca as equações para você quantificar a atividade física de trabalho, atividades físicas esportivas e a ocupação em tempo livre. E dá um indicador de atividade física global, que seria a somatória de todos eles, ok? Bom, resolvendo a nossa situação problema, seria o seguinte, somente os momentos de exercício físico na academia, de musculação, seriam suficientes, né, para atender nível de atividade física? Não. Tem indivíduos que vão lá 2, 3 vezes por semana, mas não tem aquela frequência, não tem aquela dimensão de tempo e frequência semanal de um determinado tipo de exercício, ele não necessariamente vai ser enquadrado como indivíduo muito ativo ou ativo. Geralmente ele pode ser enquadrado como irregularmente ativo. Ok? Conhecer os componentes do dispêndio energético é importante? É importante, né? E entender o que pelo menos o metabolismo voluntário ele pode acontecer com maior gasto de energia. Okay? Identificar quais os domínios de atividade física estão abaixo ou incorporar mudanças de hábitos. Okay? Então essas são algumas possibilidades. Outro exemplo que eu gostaria de dar seria... por exemplo, o IPAC ele tem uma versão longa. Na versão longa, ele dá os domínios também da sua atividade física, de deslocamento, no trabalho ou na ocupação do tempo livre, atividades diárias ocupacionais, que seriam atividades de casa, por exemplo. Então, você pode identificar em que momento eu estou menos ativo. Né? Não somente colocar como muito ativo, ativo, sedentário ou irregularmente ativo. Mas em qual momento, em qual domínio da atividade física eu não estou conseguindo atender alguns critérios. Então eu tenho diversos questionários que podem dar algumas informações específicas. O IPAC, a versão curta, ele é mais simples porque envolve menos questões e ele já dá um parâmetro para você classificar a atividade física do indivíduo. Ok? Então esse é um parâmetro geral. Nesse momento agora eu vou deixar alguns minutinhos para vocês enviarem algumas perguntas e eu fecharei a aula a partir desse momento. Então eu vou dar um minutinho aí para vocês mandarem as perguntas e já respondo em seguida.
Pessoal, existem várias perguntas que o pessoal está enviando e eu vou respondê-las no chat, que fica mais fácil eu responder de forma individualizada a cada questão. Mas uma questão que está sendo colocada aqui, o aluno Gilmar, coloca o seguinte: se não deveria haver alguns questionários com relação ao tempo de horas de sono do paciente tem em média por noite. Com relação à atividade física, não faz muito sentido nós avaliarmos as horas de sono, mas para a qualidade de vida e para a qualidade de outras questões relacionadas à recuperação, por exemplo, recuperação de um esforço muito intenso ou de um treinamento, as horas de sono é um elemento primordial, né? Inclusive para a saúde. Se o indivíduo não tem horas suficientes de sono, os indicadores de qualidade de vida e algumas funções fisiológicas começam a ficar prejudicadas. Então, para a atividade física, a gente sabe que a hora de sono não tem um gasto de energia suficiente, né? Porque naquele momento o nosso corpo está se recuperando. Mas para a saúde, para alguns outros indicadores, é um parâmetro importante de ser avaliado, ok? Então eu finalizo aqui a aula e fico para responder algumas questões lá no chat. Foi um prazer estar com vocês e até a nossa próxima aula. Até mais.